Ah, não achei. Ali, ele tá aí. Tá errado. André, 2021.2.pdf. 2021.2.pdf. Eu não enviei para o grupo. Mas é e-mail. Cara, vamos fazer um esquema aqui. Tem uma que me ajudar, por favor. Pelo menos para a gente fechar esse tela. Puxa aqui para mim, por favor, para fechar. Dá uma puxadinha para baixo e depois vai se soltando para cima devagarinho. Isso. Vai soltando para cima para ele recolher lá. Isso, vai vindo, vem. Daí eu trago aquele. Isso. Ali embaixo. É isso. Ah, tem que puxar, soltar isso. De novo aqui embaixo. Deixa eu ver se eu vou. Tem que puxar e soltar. Aê! Pronto. Tá menos esquisito agora. Menos esquisito. Bom, vamos lá, então, vamos começar? Então, vamos nessa. Hoje, dia 3 de dezembro de 2021. Mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1, do curso técnico em Informática, do Cefores, Centro de Educação Profissional, Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Direto aqui da sala 324B, que é o nosso laboratório de informática no Centro Educacional. Bora lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela do computer. Enquanto compartilhar a tela, deixa eu abrir aqui o nosso usuário de testes. Usuário prof. Deixa eu ir abrindo aqui também abriu o php.net. Ok. Só um momento aí que o meu notebook está meio lerdo. Pronto, php.net aberto, usuário prof também aberto.
Vamos ver aqui qual foi o último exemplo que nós implementamos na aula passada. Foi o P22. No P22, nós fizemos aquele exemplo lá da geração de senha aleatória, né? Com isso, nós começamos o estudo de função. O pessoal que está em casa aí está me escutando bem? Porque eu não estou escutando. Meu fone aqui, eu acho que deu BO. Sim, eu estou escutando, sim. Tá? Tranquilo. Beleza. Então o pessoal de casa está escutando legal. Não vou tentar resolver esse problema aqui agora não, já que está tudo ok aí. Eu não escuto a minha voz no meu fone de ouvido, mas isso não vai ser problema não. Fone de ouvido, alto-falantes. Tá, beleza. Então vamos aqui para o PHP. Bom, nós chegamos a fazer os 3 tipos de função. Quais são os 3 tipos? É a função que simplesmente faz uma tarefa. A função, aliás, todas as funções fazem algum tipo de tarefa. Nós temos a função que recebe informação, a função que devolve algum tipo de informação e a função que faz as duas coisas, recebe e devolve algum tipo de informação. Esse exemplo último que nós implementamos na aula passada, que foi essa função cria senha, essa função recebe dados, que no caso aqui é a quantidade de caracteres, e é uma função que também devolve dados, que no caso é a função que devolve a senha aleatória que foi criada. Ótimo. Deixa eu ver aqui na sequência do php.net. Documentação. Português Brasil. Vamos dar uma olhada aqui para ver o que mais temos nas funções. Argumento de funções. Nós já estudamos, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma mistura. Até para a gente reforçar o que nós já estudamos, deixa eu ver aqui. Nós estudamos matriz, não já? Que são os arrays. Acho que foi inclusive na aula passada, ou retrasada. Deixa eu ver aqui. Se foi na 15. Professor, acho que a gente não viu arrays. Não viu arrays ainda? Acho que não, professor, eu não tenho certeza. Nossa, parece que eu tenho uma lembrança da gente ter estudado isso. Bom, é fácil de descobrir, quer ver? Bom, deixa eu olhar nos exemplos aqui. 19. O 19 não. O 18. 18 também não. Eu tô achando que a gente não estudou, não. 17 também não. 16 também não. 15 também não. 14 também não. 13 não. 12 Deixa eu ver aqui no php.net o que a gente tem depois de função. Eu passei batido, falei que ia deixar para a gente estudar depois, porque para trabalhar com arrays é necessário ter estudado as estruturas de controle, principalmente as estruturas de controle
que geram um laço, que geram uma estrutura de repetição. Então, já que nós já estudamos essas estruturas de controle, while, do while, for, principalmente essas três aqui, né? Como nós já estudamos elas, nós vamos voltar agora e vamos estudar os arrays, para depois a gente misturar tudo. Misturar array com função, com estrutura de repetição e etc. Bom, não sei se vocês chegaram a estudar vetor e matriz em algoritmos, mas de qualquer forma, independente de terem estudado ou não, eu vou fazer meio que uma revisão aqui. Vamos lembrar o seguinte: quando a gente trabalha com qualquer linguagem de programação, ver se dá pra... ficou bom, hein? Quando a gente trabalha com qualquer linguagem de programação, a gente trabalha com as variáveis. E nós já fizemos isso muito nos nossos exemplos aqui, ó. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Por exemplo, nesse P10. Nesse P10, nós definimos aqui, ó, uma variável x, na linha 2 daí do código, nós definimos uma variável x que começa com o valor 1. E depois, na sequência do nosso algoritmo PHP, nós fomos trabalhando com essa variável em diversas linhas do código. Então, o que acontece? Quando eu crio uma variável x, o que acontece? É alocado um espaço na memória do computador para que seja armazenado o conteúdo dessa variável x. Então, aqui, quando nós fizemos x recebe 1, esse espaço recebeu o valor 1. E isso acontece com qualquer variável que a gente criar na linguagem de programação. Se eu criar uma variável A, essa variável A também vai ter um espaço na memória do computador, onde eu posso armazenar uma informação, seja qual informação for. Então, acho que esse conceito de variável, ele já é bem tranquilo, e a gente já vem usando ele bastante. Então, quando a gente fala, nós vamos trabalhar com o conceito de array, aqui no caso do PHP, mas esse conceito de array, ele é um conceito que existe em todas as linguagens de programação. Então, o que a gente vai aprender aqui agora, nós vamos aprender usando a linguagem de programação PHP, mas em qualquer linguagem de programação que você for trabalhar, você tem esse mesmo recurso, esse mesmo conceito. A diferença é que quando eu crio uma variável x, eu tenho o quê? Um espaço de memória para guardar o valor de x. Agora, quando eu crio um array, por exemplo, se eu criar um array chamado A, esse array, ele terá n posições. Esse array poderá ter vários espaços para que eu possa armazenar os dados. Então, se eu criar um array, eu vou chamar de A. E dentro desse array eu quero guardar 5, 7, 9, 6, e assim sucessivamente. Esse meu array, você pode imaginar esse array como um gaveteiro. Um gaveteiro pode ter várias gavetas. Um gaveteiro pode ter 5 gavetas, 3 gavetas, 50 gavetas, 200 gavetas. O que define o tamanho do gaveteiro? O espaço que você tem para colocar gavetas nesse gaveteiro. Aqui também, quando a gente trabalha com array, em qualquer linguagem de programação, o que vai definir o tamanho possível desse array é a capacidade do seu computador. Mesmo assim, a gente sabe que quando a memória do computador
ela enche, o sistema operacional tem um recurso de fazer a utilização de disco, né? Para que ele consiga continuar executando aquele aplicativo ou aquele algoritmo. Eu não vou entrar nesse detalhe, isso aí tem outras disciplinas que tratam desse conceito de swap, que o sistema operacional swap, faz. né? Isso. Isso aí tem outras disciplinas que tratam disso, então eu não vou entrar nesse mérito, tá? Mas aí, olha só, o que acontece? Como eu tenho um array, ou seja, o array ele é uma variável, mas uma variável com muitas posições. Então, eu preciso ter uma forma de saber qual posição do array eu vou usar. E, normalmente, o que a gente usa nos arrays é um índice, é uma numeração, que pode começar de 0. Então, por exemplo, aqui o número 5, ele está na posição 0 do array. O número 7 está na posição 1. O número 9 está na posição 2, e assim sucessivamente. Não é uma regra, tá? A gente chama isso aqui de índice. O que é o índice? É a informação que me fala em que posição do array está a informação que eu desejo utilizar. Sendo assim, quando eu vou usar a variável x, eu simplesmente falo x igual a 5 e ponto e vírgula. Pronto. Estou falando que eu quero colocar o valor 5 dentro da variável x. Mas, quando eu trabalho com um array, eu tenho que fazer diferente. Por exemplo, no array A, na posição 2, está armazenado o valor 9. O array A, na posição 2, está armazenado o valor 9. Supondo que eu queira mexer na posição 2 do array A, eu tenho que fazer o quê? A, informar a posição, que é a posição 2, e faço atribuição. 6, ponto e vírgula. Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou falando que é para colocar o valor 6 lá dentro do array A, na posição 2. Então, onde tinha esse 9 aqui, vai sair e vai entrar o 6 no lugar. Certo? Então, vamos fazer isso na prática aqui. Vamos fazer um exemplo, que vai ser o nosso primeiro exemplo da aula de hoje, que vai ser o P23. Então, vamos criar um novo arquivo, P23. Ok? Opa. Vou editar esse P23 aqui. Pode aumentar mais ainda a fonte, né? 250, 300%. Tá, então vamos lá para o manual para a gente ver como é que a gente trabalha com array. Primeira possibilidade que eu tenho para criar um array é a possibilidade onde eu falo que é uma array e falo qual é a chave, qual é o valor, qual que é a chave, qual que é o valor, qual que é a chave, qual que é o valor. E assim sucessivamente, quando terminar, eu fecho o array com ponto e vírgula. Então, eu já vou criar um array nesse formato aqui, certo? Aqui está o exemplo, ó. Então, eu vou pegar aqui... Então, professor... Pode falar. O senhor pode voltar lá no exemplo? Eu não entendi muito bem essa parte de full, aí ele coloca um igual e um sinal de maior. Tá, Não teria que ser, que nem o senhor explicou lá no Punch, lá, que só coloca array, coloca os números e tal? Ótima pergunta. Vou repetir para a galera aqui. A dúvida dele é que, no exemplo que está no manual, o índice está uma palavra e não números, como eu usei aqui, ó. Eu usei o 0, 1, 2. E o exemplo que está no manual é um exemplo que o índice é uma palavra. Por quê? Porque a linguagem de programação ela é muito flexível. Ela permite que você utilize qualquer tipo de informação para definir esses índices. Tá? Então, eu vou fazer vários exemplos aqui
e aí eu acho que vai ficar mais claro. Vamos fazer o nosso primeiro exemplo aqui. Na realidade, esse primeiro exemplo que eu vou fazer para vocês, eu estou mais preocupado que vocês entendam esse formato. Depois a gente faz exemplos também usando o índice com palavras, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, tenho que dar um nome para esse array. O nome do array vai ser cidades. Igual. Aí eu tenho que usar aqui, ó, falar que é uma array. Então vamos lá. Array. Abre parênteses, fecha parênteses, e aqui dentro eu já posso colocar, se eu vou criar uma array de cidades já com algumas cidades, eu posso... Deixa eu dar uma organizada aqui, que eu tô meio torto nessa mesa aqui, tá desconfortável. Nossa, meu notebook caiu no chão na hora que eu cheguei, ele tá tortinho aqui, ó. Amassou tudo. Eu vou ter que dar uma olhada nesse notebook. Eita, caramba. Então vamos lá. Aí, aqui dentro do array, eu tenho que especificar os elementos que eu quero. E eu vou especificar de acordo com essa sintaxe aqui do lado do PHP, que é colocando o índice. E aí, quando eu faço nesse formato, onde eu já crio o array colocando alguns elementos dentro dele, a atribuição é com esse sinal de igual maior. Certo? Então eu vou criar um array de cidades, só que eu vou criar o seguinte, vou criar, sei lá, vou começar no 3. O 3 vai ser Uberaba, vírgula, né? Vou ver lá no manual. Isso, separa com vírgula. O 3 vai ser Uberaba. O 4 vai ser Araxá. O 5 não, vamos pôr bem fora de ordem aqui. 7 vai ser Itu. Eu esqueci do sinal de maior ali, professor. Ah, é aqui, né? Maior. Igual maior, isso mesmo, bem lembrado. E vou colocar só mais um aqui, que vai ser o 0. Vou colocar, inclusive, fora de ordem, ó. O 0 vai ser Ibiá. Deixa eu dar uma... Vou chegar isso para cá mesmo. Pronto. Beleza. Então tá aí a definição do array. Então eu posso fazer, por exemplo, mandar mostrar. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Ah, vou só mostrar mesmo. Eu posso mandar mostrar cidades, posição 7. Depois eu posso mandar mostrar cidade, posição 4. E eu vou fazer mais. Pode falar. Fugindo um pouco da aula, professor, tem um negócio que o senhor faz aí que eu gosto. O senhor apaga uma palavra, só que assim, você apaga ela de trás para frente, um negócio assim. O senhor acabou de fazer agora há pouco. Quando o senhor aperta o botão do teclado de apagar, só que o senhor apaga de trás para frente. Eu uso o backspace, não é isso, não? O backspace, só que isso geralmente... Isso, a senhora apaga sim, mas aí, por exemplo, apagando essas aspas que está do lado do A, o senhor simplesmente usa um botão aí que apaga ela, mesmo o negócio do mouse estando antes dela. Entendeu? Apaga as aspas, mas sem... Isso aí. Delete. O senhor aperta delete? É. Era só isso mesmo. Eu sempre quis fazer isso. Beleza. Obrigado. Beleza, então olha só o que eu estou fazendo aqui, ó. Estou criando um array chamado cidades.
Já no ato da criação, eu estou falando que na posição 3 vai estar Uberaba, na posição 4 vai estar Araxá, na posição 7 vai estar Itu, na posição 0 vai estar Ibiá. Pronto, terminei a especificação desse array. Aí, eu estou mandando mostrar cidades, o que tem na sua posição 7, tem que aparecer Itu. Depois, eu mando mostrar cidades na posição 4, tem que aparecer Araxá. Depois, eu mando mostrar cidades na posição 2, que não existe. Então, vamos ver qual que será o comportamento a hora que a gente for fazer esse teste, considerando que cidades na posição 2 não existe. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Depois de mostrar esses 3 caras, eu vou pegar cidades na posição 1, que não existe, e vou fazer uma atribuição colocando Campinas. Campinas. Certo? E aí depois eu vou mandar mostrar. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou aproveitar esse exemplo aqui para mostrar para vocês um recurso que tem aqui no manual. E aí deixa eu ver como é que eu volto lá. Deixa eu ver. Tem que voltar aqui. Eu não queria sair do array. Então, eu vou voltar na documentação do 0 e vou lá nele, porque aqui, ó, nas estruturas de controle, nós não estudamos ele. Nas estruturas de controle, nós estudamos o while, do while, for, e nós não estudamos esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele é muito legal, ele é uma estrutura de repetição também, e ele é muito legal para trabalhar com array. Eu vou até pegar um exemplo aqui, ó. Porque o que acontece? Quando eu tenho um array onde os seus índices são meio bagunçados, e aí vocês vão concordar comigo, que esse array cidades que nós criamos aqui, ó, ele não tem os seus índices de uma forma organizada, 0, 1, 2, 3, 4, 5, porque se eu sei que o meu array ele vai de 0 a 10 e tem todos os elementos de 0 a 10, o que eu posso fazer? Eu posso usar um for, um while. Faço um for do x para ir de 1 a 10. Essa é uma opção. Agora, esse array que eu criei aqui, ele é muito esquisitão. Ó. Ele tem a posição 3, tem a posição 4, tem a posição 7, tem a posição 0. Depois eu vim aqui e pus a posição 1. E não dá para fazer um for aqui, porque está faltando. Cadê o 2? O 2 não existe. O 6, o 5 não tem. Então, é difícil você criar uma estrutura. Então, com esse cara aqui, eu consigo fazer uma estrutura de repetição onde ele vai fazer isso para mim automático. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, acrescentando isso no nosso exemplo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Como é que eu faço? Eu vou falar para ele que ele deve pegar o nosso array cidades e pegar cada elemento e a cada elemento ele coloca o seu conteúdo numa variável chamada seed. Vou chamar de seed, ó. Tá? Então, esse cara é uma estrutura de repetição que vai pegar o meu array cidades e cada elemento de cidades ele vai jogar na variável seed e executar tudo que está aqui dentro. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou dar um echo. Seed igual. E vou concatenar com o meu $seed. E vou pôr um BR aqui para a gente poder... Ele vai jogar todas as cidades aí, professor? Uma de cada vez. Ah. Ele pega o primeiro elemento do array cidades e coloca em seed. Aí ele processa o que está aqui dentro. Depois ele volta no array cidades e coloca o próximo elemento em seed. E executa o que está aqui dentro. E esse S, o que significa esse S faz parte da sintaxe do comando aqui. Ou seja, os elementos do array, um a um, para seed. Ah, entendi. Certo?
Bom, eu não sei se ele vai chegar a executar isso aqui, porque eu não sei qual tipo de erro nós teremos na linha 5. Porque a linha 5 nós estamos tentando acesso a uma posição que não existe do array. Então eu não sei se ele vai gerar um erro que vai abortar a execução do nosso código, ou se ele vai gerar uma mensagem de alerta e vai continuar o fluxo, tá? Então nós vamos descobrir o comportamento aqui agora. Vamos executar, deixa eu pegar aqui, prof, barra lp1, barra, esse é o P23. Olha aqui, olha aí, execução do P23. Olha o resultado. Deixa eu tentar colocar ele junto aqui com o nosso código para a gente analisar os dois. Então, na linha 3 do nosso código, a gente mandou mostrar cidades na posição 7. Ele mostrou Itu. Depois, na linha 4 do nosso código, nós mandamos mostrar cidade na posição 4. Ele mostrou Araxá. Depois, na linha 5 do nosso código, eu pedi para mostrar cidades na posição 2. Ele não mostrou nada. Certamente, se a gente for lá no log, vai ter um alerta lá, avisando que nós tentamos fazer acesso a uma posição que não existe do array, tá? Depois, na linha 6 do nosso código, nós criamos a posição 1 do array que não existia, colocando lá Campinas. E depois nós entramos na estrutura de repetição, onde nós pegamos cada elemento do array, colocamos na variável seed e mostramos o seu conteúdo. Então ele mostrou Uberaba, Araxá, Itu, Ibiá e Campinas. 5 elementos. Nós criamos um array que na sua versão inicial tinham 4 elementos, Uberaba, Araxá, Itu e Ibiá. Na linha 6 do código nós acrescentamos Campinas, que foi o 5º elemento, e aí depois nós mandamos mostrar todos os elementos desse array. Alguma dúvida aqui com relação a esse exemplo? Isso, eu dei o nome de seed, mas é um nome para uma variável. Tá? O que é esse seed? Esse seed é uma variável, que eu dou o nome que eu quiser, que a cada execução do trecho que está dentro dessa estrutura de repetição, esse comando de repetição vai pegar o elemento do array cidades e colocar dentro da variável seed. Ele faz isso a primeira vez. Então ele vai pegar o quê? Vai pegar o Uberaba, que é o primeiro elemento, coloca dentro da variável seed. E executa todas as linhas que estão aqui dentro da estrutura de repetição. Terminou, ele volta aqui em cima, pega o próximo elemento de cidades, que no caso será Araxá, e coloca dentro da variável seed. Certo? E aí o legal é que essa estrutura de repetição, isso que a gente está fazendo aqui serve para array, mas essa estrutura de repetição ela é muito legal porque ela serve também quando a gente for trabalhar com banco de dados, onde eu mando um select, uma consulta para o banco de dados, o banco de dados me devolve uma matriz, porque o banco de dados ele devolve um array. Quando a gente faz um select, que a gente está estudando em banco de dados 2, você manda um select, ele te devolve o quê? Várias linhas. E se tem mais de uma coluna, a gente literalmente tem um array, né? Um array de array, que é uma matriz. Então isso aqui vai ser importante para quando a gente for trabalhar com isso também. Mais alguma dúvida aqui? Não. Beleza. Então esse é o nosso exemplo P23. Vamos agora então para o P24. Vai ser um próximo exemplo de array. Vamos criar aqui um novo arquivo PHP p24.php. P24, editar em nova aba. Vamos lá para o manual.
E aqui no manual nós vamos ver um próximo exemplo de array. Deixa eu ver. Aqui no manual ele está falando que a partir do PHP 5.4 você pode fazer também com um colchete. Você quer colchete? É, né? Chave é o que tem a pontinha no meio, né? Então, tanto faz você fazer com parênteses. Aliás, na realidade, em vez de você escrever array e botar parênteses, você pode simplesmente botar o nome que você quer para o array e fazer desse jeito aqui, tá? É uma outra possibilidade para a mesma coisa. Nesse outro exemplo, ele está mostrando que o índice que vai identificar as posições é o índice. O índice é isso aqui, ó. O índice é o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. O índice é o cara que especifica a posição que você quer acessar do array, tá? O que ele está mostrando nesse exemplo aqui, ó, é que você pode usar qualquer coisa para definir esses índices. Você pode usar números, palavras, número, inclusive com casas decimais, verdadeiro e falso. O que não pode é você tentar usar o mesmo índice para posições diferentes, porque aí você vai ter dor de cabeça. Na realidade, isso é impossível. Eu não posso ter, dentro de um array, posições diferentes com o mesmo índice. Por exemplo, aqui é o 3, aqui é o 4 e aqui é o 2 de novo. Não dá. Não dá para ter um 2 aqui e um 2 aqui. Tá? Isso é impossível. Porque se você usa esse índice para acessar determinado elemento do array, não é possível ter dois elementos com o mesmo índice, né? Não faz nem sentido. Legal. Então, vamos ver o que mais. Aqui ele está mostrando mais um exemplo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ensinar para vocês esse var dump. E o que eu quero fazer aqui agora é, nesse exemplo, eu quero fazer um exemplo onde nós vamos criar um array. Nós vamos chamar de NRS, números. E aí eu vou falar que números é um array, só que eu não quero definir os valores para esse array agora. Vou criar uma estrutura de repetição, um for. Vai ser um for mesmo. Nesse for, eu vou criar um x que começa de 0, enquanto esse x for menor do que 10, nós faremos um x++. Então, o que eu tenho aqui? Uma estrutura de repetição, onde o x começa com 0 e vai de 0 a 9. Porque é enquanto o x menor do que 10. Dentro dessa estrutura de repetição, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, inclusive, vou fazer diferente, tá, pessoal? Em vez de 0 a 9, eu vou pôr de 7 a 14. O x vai de 7 a 14. Tá? Aí eu vou ter dois arrays diferentes. O array NRS
e o array VLRS. Dois arrays. NRS e VLRS. Não, tá muito difícil. Deixa eu arrumar um jeito mais fácil aqui, ó. Números valores. Pronto. É até mais fácil de falar. Eu tenho o array números e o array valores. O array números, eu vou usar o X para definir os índices. Então, números na posição X vai receber um número aleatório. Número aleatório é rand, né? Nós já usamos ele, não é isso? Número aleatório que vai girar de 50 a 5.000. Lembra desse comando, dessa função? Não lembro se a gente estudou isso aqui em linguagem ou lá em banco de dados, porque tem os dois. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pesquisada aqui, ó. Tem aqui no PHP, ó. A função aqui, ó. Gera um inteiro aleatório. Foi aqui mesmo que nós estudamos. Ó, mínimo e máximo. Então tá certinho. Então, no meu array números, o meu array números, ele vai ter os elementos de 7 a 14. Por quê? Porque o X vai de 7 até 14 e cada vez que ele tiver um número, números na posição 7 recebe um número aleatório. Números na posição 8 recebe um número aleatório. Números na posição 9, número aleatório. E assim sucessivamente. E o meu array valores, eu vou fazer assim, ó. Eu não vou informar o índice. Ele vai criar automaticamente para mim o próximo. Vou pôr aqui de 60.000, não, de 6.000 a 12.000. Ó, então o que eu quero mostrar para vocês aqui? Quero mostrar para vocês uma outra forma de se definir um array, simplesmente dando o nome para esse array e avisando que é um array, mas não definindo nenhuma informação. Estou falando que eu estou criando um array vazio, praticamente. Depois criei uma estrutura de repetição. O X vai de 7 a 14. E para cada um desses valores de 7 a 14, eu vou executar essas duas linhas aqui, ó. No caso do array números, o X será usado para a definição do índice. No caso do array valores, eu não estou especificando, e eu quero que vocês percebam que ele vai começar com valores na posição 0, depois valores na posição 1 e assim sucessivamente. E agora eu quero mostrar para vocês essa função vardump. A função vardump é uma função que faz um dump de uma variável. O que é um dump? Ela te mostra o conteúdo da variável. Mas a gente usa ela, o vardump, quando a gente tem uma variável que não é uma variável simples. É uma variável mais complexa. Uma variável como um array. Então eu vou usar aqui para mostrar. Quando terminar, vou fazer var dump. E vou colocar aqui o array números, para a gente ver como é que ficou o array números. Depois vou dar um echo para colocar um HR, só para botar um separador. E depois vou fazer um outro var dump para mostrar valores. Pronto, esse será o nosso exemplo P24. Deixa eu salvar. Faltou fechar o parênteses aqui, né? Isso, né? Então vamos agora para o P24. Olha lá o que ele está me mostrando. Primeiro, esse cara aqui que ele me mostrou é o números.
Esse segundo cara que ele me mostrou é o valores. Então, eu vou pegar primeiro esse primeiro elemento aqui, vou organizar isso aqui melhor, para que vocês possam ver. Olha, eu simplesmente copiei e colei aqui num bloco de notas, tá? Só um segundo, pessoal, que deu uma bugada ali na minha gravação. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Só um momento. Então, sim, essa é a gravação do Meet, né? Eu faço a do OBS aqui para ir para o YouTube, porque a do OBS ela fica com uma imagem maior, uma resolução. Bom, depois eu vejo aí se não sei se caiu agora ou se tinha caído antes. É sempre bom ter duas, tá vendo? Deu zica ali, eu uso do Meet. Bom, de volta. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente dei um Ctrl C, Ctrl V. Peguei isso aqui, ó, copiei e colei aqui. E agora eu vou pegar isso aqui e vou organizar para vocês entenderem. Primeiro, ele está falando que o conteúdo dessa variável, desse array, né? O conteúdo, deixa eu pegar aqui, o conteúdo do array números, qual é? É um array com 8 elementos. E aqui eu vou separar um por um para facilitar. Ó. Pronto. Então, o que é o array números? É um array com 8 elementos. E quais são esses 8 elementos? Na posição 7, tem um inteiro, que é 1917. Na posição 8, um outro inteiro, que é 4.138, e assim sucessivamente. Então, percebam que aqui eu tenho 8 elementos e o índice vai de 7 a 14. Por que o índice está de 7 a 14? Porque aqui, ó, quando eu alimentei esse array números, eu usei a variável x para definir quais eram os índices. E o x vai de 7 a 14. Já o array valores, vamos pegar ele aqui. É esse de baixo, ó. Vou copiar ele também. Vou abrir uma outra aba para colocar ele. Vejam que ele começa com 0. O que significa isso? Essa aqui é a forma que eu mais gosto de trabalhar com array. Ó, veja que em nenhum momento o array valores eu informei algum tipo de índice para ele. Tá? Eu criei aqui o array valores, vazio, depois atribuí os elementos sem informar o índice. Então, automaticamente, a linguagem de programação começou de 0. Depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quando você faz uma atribuição a um array usando simplesmente abre e fecha colchete, ele vai lá no final do array, vê qual é o último número do índice e coloca o próximo automático. Isso aqui, eu gosto muito disso aqui, porque quando eu trabalho com array desse formato, eu sei que ele vai começar de 0 e eu tenho a possibilidade de usar a função que me dá o tamanho do array. Então, eu sempre posso trabalhar com... eu posso ter controle sobre os índices do array que eu estou usando.
Alguma dúvida aqui com relação a esse exemplo? P24, alguma dúvida? Sem dúvidas? Então vamos para o próximo exemplo de array aqui. Vamos ver. Oi. Colocasse o quê? Na onde? Ele está mostrando todo o conteúdo do array números. O print e o echo aqui dá erro. O print e o echo, ele não consegue mostrar, vamos chamar de estruturas complexas. Uma variável x é uma variável simples. É uma variável que tem um único conteúdo. Um array ele é mais complexo. Por quê? Porque ele é um array que tem vários elementos. Olha aqui no desenho que eu fiz. Um array, olha o x. O x é simples, porque ele é uma caixinha única. É uma caixinha única com um único conteúdo. Esse é o valor de x. Bom? O array é uma estrutura complexa. Por quê? Por exemplo, o array A, ele é complexo. Por quê? Porque ele tem vários itens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem vários. E cada item pode ter um índice diferente. Então, eu posso usar o echo e o print, mas não para mostrar o array inteiro. Eu posso usar o echo e o print para, por exemplo, aqui, ó, fazer igual eu fiz naquele exemplo anterior. Vou mostrar aqui um HR. E depois eu vou fazer um echo do valores posição 5. Aí eu consigo. Para um item específico de um array, eu posso usar o echo e o print. Porque, na realidade, um item específico, ele é como uma variável simples, exatamente como um x desse aqui que eu fiz. O A posição 1 equivale a essa variável x aqui, ó. Eles são equivalentes, né? Vamos só fazer esse teste aqui. O P24, se eu atualizar aqui, ó, ele vai mostrar aqui, ó, o item 5, né? É lá, valores, posição 5. Valores na posição 5 é o 11.178. Ó. Beleza? P24, dúvida? Tranquilo? Então vamos para o próximo. Sempre a atividade deve ser feita em cima da última versão que eu salvei do exemplo, tá? Vamos lá para o manual. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, nós vamos fazer uma brincadeira aqui agora. Nós vamos dar mais emoção para a brincadeira. Aqui ele está mostrando, ó, as formas de atribuição. Tem a função também, ó, a função que apaga um elemento do array ou apaga o array inteiro. Vamos usar isso no próximo exemplo. Vou criar então agora aqui o P25. P25 será o último exemplo da aula de hoje. P25. Oi. Não é uma regra, mas pode ser uma coincidência. Tá?
Não necessariamente. Dependendo da quantidade de coisa que a gente for estudar, às vezes a gente vai ter mais ou menos exemplos. Professor. Sim. A pessoa que vai trabalhar numa empresa, vai mexer já direto com o banco de dados ou ele mexe com outra coisa numa empresa? Cada cargo tem uma função, né? Dependendo do cargo que a pessoa foi contratada, ela vai exercer vai exercer as atividades daquele cargo para qual ela foi contratada. Entendi. E o senhor acha que consegue um trabalho... É um pouco difícil conseguir trabalho como técnico nessa área assim, de banco de dados, linguagem de programação? Só um segundinho, deixa eu repetir a pergunta dele aqui. Ele está querendo saber se é difícil de achar uma vaga de trabalho como técnico nessa área de programação, banco de dados. Eu diria para vocês que o que está em questão não é se você é técnico, se você é graduado, se você fez se você nunca fez nenhum curso, mas aprendeu sozinho, estudando na internet. A questão é o quanto você está qualificado, independente se você é técnico, graduado ou se você aprendeu sozinho, estudando sozinho. Tá? Então, a questão é, na hora que você vai buscar essa oportunidade de trabalho, você vai ter a oportunidade de mostrar o quanto você sabe. Vai ter algum tipo de processo para saber o quanto você sabe daquilo que se pretende. Né? Se você vai concorrer a uma vaga de programador, o cara que vai te contratar, ele vai querer saber, vai tentar identificar o quanto que você é bom programador. Para isso, pode ser uma entrevista, pode ser uma prova, ou ele pode, boa parte dos casos, se eu fosse contratar para uma empresa minha, eu gostaria de saber que você me mostrasse os projetos que você já fez. Me mostra aí, você já fez o quê? Então, se você já fez alguma coisa, você mostra. Ou fala pro cara, entra aí na Play Store e baixa aí o aplicativo X, que foi eu que criei. Aí eu vou abrir meu smartphone, vou baixar o aplicativo que você fez. Lá no aplicativo, se eu clicar lá no negocinho, vai estar seu nome. Você vai lá botar quem é o autor e tal. Né? E eu vou testar o aplicativo e vou ver ele funcionando. E depois eu posso falar assim, me mostra aí. Abre aí o código-fonte desse aplicativo. Me explica um trecho do código que você implementou. Então, existem várias formas. Então, assim, a questão é o quanto você está preparado e o que você tem para mostrar da sua capacidade técnica. Esse é o principal quesito. Vaga tem de sobra. Sobra. Desenvolvedor de software, programador, trabalhar com banco de dados, desenvolvimento de software, sobra vaga. Se você der um Google aí, LinkedIn também, mas assim, Uberaba tem muita vaga sobrando agora. Não tem gente qualificada para ocupar. E eu falo isso porque há 15 dias atrás eu fui pegar minha filha aqui no colégio, aqui a 2 quadras aqui da UFTM, encontrei com um amigo meu, foi meu aluno em 1900 e... Deixa para lá. Foi meu aluno, hoje trabalha numa grande empresa aqui de Uberaba, que tem um grande setor de informática, e ele falou para mim assim, André, nós temos 3 vagas lá há mais de ano e a gente não consegue preencher. Eu tenho um amigo, 2 amigos, 3. Eu tenho 3 amigos que é dono de empresa, de 4. Tem o Bessa, que é parceirão nosso, que vive falando, André, na hora que aparecer alguém... Nós temos alunos fazendo estágio nas empresas. Então, assim, vaga tem muita sobrando. Hã? Desculpa, eu não te entendi. Não, vaga, gente, é o que eu estou te falando. Vaga tem de sobra. O negócio é você estar preparado para ir lá e falar assim, essa vaga aí é minha, eu estou qualificado para ela. Entendeu? Professor. Oi. E quando o senhor fala se qualificar, como eu posso me qualificar e me aprofundar? Repete mais alto, deixa eu pôr o fone aqui e aumentar meu som, que eu não te escutei. Repete, por favor. Quando o senhor fala em se qualificar, como eu posso me qualificar e fazer aquele a mais, me aprofundar nessa área? Ótima pergunta. Ele quer saber como é que ele faz para se preparar. Cara, é estudar. É estudar. Quando eu faço esses exemplinhos bobo aqui explicando os conceitos, os 70% da turma que está preocupado em só fazer atividade para me mostrar a atividade e ganhar os pontinhos para ser aprovado, esses aí vão ter que
vão ter que pedalar muito mais para chegar lá na frente. Aquele aluno que pega esse exemplozinho bobo que eu faço, e de cada um desses você faz mais uns 5 ou 6 testando mais coisas para você entender melhor isso, esse está mais afim mesmo de seguir a carreira do negócio, entendeu? Então, eu estou aqui para mostrar um pouco para vocês o mínimo do mínimo. E aí, além disso que eu estou mostrando aqui, se você tem tempo e disponibilidade, por exemplo, eu não sirvo de referência porque na minha época era tudo muito mais difícil. Na minha época não tinha internet, tá? Eu não sou tão velho assim não, mas quando eu estudei computação não tinha internet. A gente tinha 2 fontes a gente só podia aprender de 2 lugares. Da cabeça do professor, que ele explicava pra gente em sala, e dos livros. Só existia isso. E a apostila a gente gastava fortuna de xerox, porque quando aparecia um coleguinha com a apostila legal, todo mundo queria fazer xerox. Então, era só isso que a gente tinha. Hoje, caramba, hoje o mundo está na sua mão. E outra, tudo isso que eu estou ensinando para vocês aqui, se você for lá no YouTube, tem as playlists dessas aulas que eu dei do semestre passado, retrasado. Tem 6 anos de aula minha no YouTube, no mínimo. Entendeu? Então, se você acha que eu explico mais ou menos, quando eu explico você aprende, você já devia estar, se você está muito interessado com esses assuntos das minhas disciplinas, você já devia estar devorando essas aulas do semestre passado. Porque as aulas são, às vezes, do mesmo assunto, mas são aulas diferentes. Eu nem lembro o que eu fiz dessa disciplina nos semestres anteriores, mas provavelmente teve exemplos diferentes. Teve situações diferentes. Teve semestre que a gente fez um sisteminha, a gente começou a desenvolver um sisteminha similar ao que seria uma loja virtual. Se você pegar lá as aulas do semestre inteirinho e seguir uma por uma, você vai fazer a mesma coisa. Então, quem está em casa aí que perguntou, que eu já não lembro mais, o que você pode fazer para se preparar, Gesiel? Cara, é estudar. Estudar. E... O senhor me recomenda pegar playlist de PHP, por exemplo? Eu já peguei playlist de PHP de outros canais aqui também. Não, playlist não é só da minha disciplina, do meu canal, não. Você vai achar mais uma tonelada no YouTube. Todas que você der conta de devorar e fazer, você está se preparando. E quando você pega uma playlist do YouTube, o ideal é assistir, dar pausa e faz junto. Porque quem só assiste o vídeo e acha que aprendeu, não aprendeu. Vai pegando o vídeo, vai dando pausa e vai fazendo junto. Porque às vezes o cara faz no vídeo, bota para rodar, funciona. Quando você faz o seu não funciona. E aí você não sabe o que está acontecendo. Então volta no vídeo e tenta descobrir aquele ponto e vírgula que você esqueceu. Aquele desgraçado, desculpa, aquele desgraçado, aquele ponto. Lá no vídeo parece que é um ponto, mas é um ponto e vírgula. Ou então é um cocôzinho de mosquito que está na tela do seu computador, que você achou que era um ponto, e aí quando você vai assistir o vídeo tem o ponto, aí você passa a unha assim, o ponto sai. Então tem tudo isso, né? Entendeu aí, Gisiel? Com certeza, professor, agradeço. Beleza. Tem uma pergunta aqui na sala agora que eu vou repetir. Mais umas playlists, eu comprei até um caderno aqui para eu começar a me dedicar no PHP. Aliás, veja bem, quem for fazer um estudo extra, então, aproveitando essa dica que eu estou dando, que pode ser que para uma oportunidade de trabalho, a pessoa que vai te entrevistar quer saber o que você já fez. Então, é muito interessante, se você tiver a possibilidade de pegar alguma coisa que você vai, seja uma apostila, um site, ou mesmo uma playlist do YouTube que você vai fazer, de repente você pega uma playlist do YouTube que o cara que fez um aplicativo ou fez um sisteminha web que faz alguma coisa, e você tem a possibilidade de acompanhar aquele tutorial fazendo junto, e no final você tem um item para o seu repertório. Se for alguma coisa que você consegue deixar pronto para quando alguém te perguntar o que você já fez, você fala assim, ó, uma vez eu assisti um curso no YouTube e o cara fez um sisteminha assim e eu também fiz acompanhando lá. E o meu tá funcionando, vem aqui, ó. Aí você manda o link pro cara. Acessa aí, ó, zequinha.com.br/chico/sistema de não sei o quê. O cara vai acessar, né? E uma das formas... O senhor fala para fazer uns projetos como esses, professor, tem que ser algo tipo muito complexo ou pode ser algo simples? Fazer projetos, já que você está querendo estudar mais, que o seu estudo extra produza conteúdos que você possa apresentar numa entrevista de trabalho. Essa é uma dica legal.
é o que o pessoal chama de portfólio. É o nome bonito, né? Cadê o seu portfólio? Na realidade, o seu portfólio é a lista de coisas que você já criou. Então, é legal você começar a colecionar isso. E aí, se você está pensando em ir para essa área aqui, às vezes compensa gastar uns R$10 por mês aí para você ter a sua conta no data center, para você ter o seu lugarzinho para colocar os seus projetos. Então, isso é um item interessante também. Esqueceu mesmo a pergunta? Esqueceu mesmo? Bom. O pessoal de casa, não sei se é porque tem um colega que está aqui na sala que tinha uma pergunta, mas eu pedi para ele esperar enquanto eu respondi o Gesiel. E a gente esticou a resposta do Gesiel e agora ele esqueceu a pergunta. Mas daqui um pouquinho ele lembra de novo. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Professor. Oi. Pra encher o saco só mais um pouquinho. Vai lá. O PHP, ele tá em conjunto com o HTML, certo? São tipo duas. Assim, PHP e HTML são duas tecnologias que trabalham juntas. é isso que eu queria saber. Trabalham juntas. Por quê? Porque o PHP, ele por si só, ele não resolve, porque o PHP, o resultado dele vai lá para o navegador do internauta. E o navegador do internauta entende HTML. Então, em algum momento, o seu PHP, o resultado do que o seu PHP produzir, vai ter que se juntar a HTML, CSS, JavaScript e ir lá para o browser do internauta. Então, o senhor me recomenda pegar todas essas linguagens. E tecnologias que trabalham juntas, pode deixar então. E se for lá no meu canal, tem playlist de HTML, tem playlist de JavaScript. Não ouvi. Eu tô com ele aqui no P23 e não tô sabendo encontrar. A playlist? Não, P23. Tá com erro? Compartilha aí com a gente. Que aí o pessoal de casa acompanha também. Compartilha o seu P23 aí. Tem um colega aqui na sala que tá com erro que ele não tá identificando. Vamos descobrir junto, então. Tá, mas aumenta a letrinha pro papai, que o papai tá meio cego. Aê! Vamos lá, hein? Vale um copo de água no bebedouro quem achar o erro. Linha 7. Cidade ali na 8. Não tá Cidade completo o nome? Ah, não, pera, tá certo. A City. Aumenta mais a fonte, por favor. Aí, opa. Mais um. Aí, beleza. Eu acho que eu vi o erro. Ele colocou umas chaves ali. Tá certo, né? Parênteses. Qual linha? Ali, ó, tá vendo? Não, é isso aí. Tá certo, tá certo. Olha eu coçando a tela do meu notebook, que tinha um cisco aqui, eu achei que era um ponto. Ó. Eu achei. Achou? Achei. Na linha 2, entre o item 4 e o item 7, falta vírgula. Falei para vocês que é sempre um cocôzinho de mosquito que faz a gente... E eu vou dar uma dica para vocês. Provavelmente isso ainda não aconteceu com vocês, mas quem for para essa área de desenvolvimento de software vai acontecer. É muito comum ter um erro tipo esse que o colega mostrou aí agora, e você ficar 2 horas olhando para essa porcaria e não achar o erro. Qual que é a dica? Para de olhar. Você já está olhando há 20 minutos e não achou o erro. Levanta a bunda da cadeira, vai dar um mijão no banheiro, bota a cabeça na janela, olha umas meninas bonitas passando na rua, olha os passarinhos cantando, respira uns 5 minutos. Juro, quando você voltar e sentar, na hora que você bater o olho, você vai bater o olho lá onde está o erro. Isso já aconteceu comigo centenas de vezes. Por isso que eu estou falando para vocês. Isso que eu estou falando para vocês que... Depois, não, sério mesmo, quando você começa a procurar um erro, começa a procurar e está demorando a encontrar, dá. Porque depois de um certo ponto você não enxerga mais. Você está olhando, mas você não está enxergando, é diferente, entendeu? Então dá uma pausa. Então, salva, e aí você levanta e vai fazer um pipi. Depois você volta.
A resposta é totalmente diferente do que era o programa inicial. Aí eu fiquei, o que eu faço aqui? Deixa eu repetir para o pessoal que está em casa. Ele está falando o seguinte: em algoritmos, ele chegou a escrever o algoritmo, compilou, só na hora de rodar não fazia do jeito que ele queria. Esse é o pior erro que tem. Porque quando dá um erro de compilação, que é esse caso seu, se a gente fosse lá no log desse erro que o colega mostrou aí, que faltava a vírgula, se a gente fosse lá no log ia ter uma mensagem de erro falando que naquela linha ele... Entendeu? Então, um erro de compilação é muito mais fácil de achar, porque o compilador vai te falar aonde ele não está entendendo. Então, ele te dá uma pista num algoritmo de, vamos falar pequeno, 80, 200 linhas, que é pouco. É muito comum ter de 500, 600, 700, 1.200 linhas. Pode ter. Ele te fala, ó, lá na linha tal não está entendendo. Então, imagina você com um algoritmo de 200 linhas, ele te fala que na linha 73 ele não está entendendo. Poxa, 73, 2 linhas para cima e 2 linhas para baixo, você vai estar ali. Agora, o que ele citou realmente é complicado. Você tem um algoritmo de 200 linhas, você roda o troço, tinha que dar 30, tá dando 77? Putz, aí é mais... Aí você... Aí, cara, aí é punk. Sabe o que eu faço? Tem que ler o código inteiro. Nesses casos, eu começo a encher de print. A não ser que a ferramenta que você está usando te dá uma ferramenta de debug. O que é o debug? É você conseguir executar linha a linha e ir acompanhando o conteúdo das variáveis. Isso para quem estuda algoritmos, principalmente naquela ferramenta Visual G, que é uma ferramenta que eu gosto. Depois, se vocês der um Google lá e procurar no YouTube, algoritmo Visual G, vocês vão ver que é uma ferramenta legal. Alguns compiladores oferecem esse recurso. Aqui no caso do PHP, como eu sou meio dinossauro, eu uso muito esses editores mais simples, eu começo a botar uns prints, assim, alguns pontos, para me entender o que está acontecendo com algumas variáveis naquele determinado ponto do algoritmo. Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Não, então o P25 vai ficar para a próxima aula, tá? Porque já são quase 3 horas. E aí nós vamos fazer o seguinte. Vou até apagar esse P25 aqui para mim não esquecer. Cadê o deletar? Remover o P25. Não vai para levar. Você falou último lá em abril? Cara, não faz isso não. Sabe por quê? Porque falta uma semana para acabar o semestre, você tá com tudo lindinho, prontinho para mostrar. Sei lá, te dá uma diarreia, uma caganeira, você fica, não pode vir na aula, falta. Percebe? Não, tudo bem, faz uma vez por mês. De boa. Uma vez por mês você mostra suas atividades. Legal, eu não me importo. Agora, deixar muita coisa para o final do semestre eu acho arriscado. Tá? Porque vai que você tem um contratempo e não pode, aí você tem dor de cabeça, né? Porque eu preciso ter uma data para fechar o diário. Hã? Tá. Beleza. Certinho. Bom, então eu vou abrir o Syscad aqui e vamos fazer o seguinte. Deixa o pessoal que está em casa apresentar primeiro, porque depois eu encerro aqui, encerro a gravação e aí eu vejo a de vocês aí, quem for apresentar. Certo? Então, quem estiver em casa e for apresentar alguma atividade, pode ir levantando a mão aí, que eu vou abrir o Syscad aqui para mim poder registrar as notas. Oi. Tá, só um minutinho que eu já olho para você. Curso de informática, pode ir compartilhando aí que eu já volto para olhar.
Linguagem de programação 1. É o Diego, né, o Diego, que vai apresentar? Isso, professor. Pode começar. Com a AP019, né? Tá. 019. Esse é a AP019. Ok. Zero 020. Não, tem que apertar aqui para baixar para cima, né? Aperta aqui na cantinha, né, para modificar as senhas, né? Certo. Agora Se vocês quiserem tomar uma água, vocês fiquem à vontade aí, tá? Diego, essa aí é a atividade 6 da aula passada, né? Isso. Agora é a AP. Parece que é a AP22. Certo. Ah, Beleza. é Ô, Diego, eu não tenho a nota da atividade 5, que é do 14 ao 18. Tá pronto aí? 14. Tenho. Bom? Joia? Claro. Pode, fica à vontade. Ah, entendi. Ah, não, esse me ficou faltando na 14, né? A do 14 ao 18, né? Você fez da 14 a 18? Fiz. Então, mostra para mim aí. Só para me anotar só. Eu não tinha registrado sua atividade 5. Essa última que é a 22. Pode ir lá na 14 e começar. Da 14 para 18. 14. 0. Liguei essa aqui também, tá? Professor. P014. Acho que não certo isso, será? 014. Poxa. Só um minutinho aqui, professor. Não, professor, porque a P14 a gente pegou ela, né? A P14 Isso. e a Tá P15. certo. Pode fechar a 14, abrir a 15. Certo. Hoje a gente fez só 23, 24 hoje só, né? Só. Esse aqui é a 15, né? Que a gente pegou a 15. Pode fechar a 15. Eu vou mostrar agora aqui a 16. 16. Beleza. Isso. Sim. 17. 17. Ok. E 18. Beleza, Diego. Certinho, já anotei aqui. Nossa, livros. Pode fechar aí. Parar a apresentação. Mais alguém de casa vai apresentar? Não estou vendo mais nenhuma mãozinha levantada. Bom, se não tem mais ninguém de casa, até daqui uns 15 minutos no outro link lá da próxima aula. Galera, um abraço. Ok, professor. Falou, professor.